sou linha de frente, gosto de ser. Eu sou geralmente o primeiro a entrar quando existe um lugar a ser adentrado aí pra gente, porque eu tenho meus comandados que estão comigo. Então eu preciso mostrar para eles que eu sou o primeiro, que eu cobro deles eu tenho que fazer. Eu não aceito isso. Eu não aceito, eu não sou corrupto, nunca fui, nunca vou ser. E conheço centenas de policiais que se dedicam dia e noite, abandonam a família para estar lá e não são reconhecidos. Nós não somos reconhecidos no Brasil. Ele teve um infarte, nunca tinha tido nenhum tipo de problema. E desse infarte faltou uma oxigenação no cérebro e ele se encontra em estado de coma há 13 anos. Quem encontra o meu convidado de hoje em algum ponto da cidade de São Paulo não imagina que um homem com jeito de surfista, marra de lutador de jiu-jitsu e sorriso de celebridade televisiva comanda 35 policiais de um grupamento de elite da Polícia Civil do Estado. Formado em Direito, ele é amigo de esportistas como Gabriel Medina e orgulha-se de ter chefiado equipes de alto rendimento que foram capazes de fazer a segurança de nomes como George W. Bush, Barack Obama e os papas que visitaram o Brasil nas últimas décadas. Fábio Bopp, chefe do GER, Grupo Especial de Reação, vai falar neste cartão de visita sobre os quase 30 anos na corporação. Vai esclarecer a fama de xerife no mar agitado de Maresias e, principalmente, vai dizer como faz para educar os 3 filhos em um mundo aparentemente tão desajustado. Mas antes de iniciar a entrevista, faço questão de agradecer o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Youssef Abdul Chahin, e o diretor do DEIC, Emídio Machado Neto, por autorizarem essa aparição pública deste homem que, quando não está em operação, protegendo a sociedade, está em treinamentos intensivos para aprimorar um setor que já funciona com um alto padrão de excelência. Lutador de jiu-jitsu, praticante de boxe e comandante de um grupamento especial da Polícia Civil. Agora eu quero saber quem é o Fábio Bopp no dia a dia. E bem-vindo ao cartão de visita. Obrigado. Meu nome é Fábio Bopp, tenho 50 anos, estou há 30 anos na Polícia Civil de São Paulo, pratico boxe há muitos anos e hoje sou diretor de jiu-jitsu do Clube Pinheiros. Eu quero saber como é que você lida com o seu dia a dia, tendo essa profissão tão difícil, vou colocar assim, aos olhos dos telespectadores. Uma profissão que exige muito de você, não é, Fábio? Exige muito, mas sou apaixonado pela minha profissão, gosto muito do que eu faço. Sempre trabalhei em grupos especiais da polícia. Assim que eu saí da academia de polícia, eu fui trabalhar no Garra. Por lá fiquei 10 anos e estou fazendo agora 20 anos que eu faço parte do GER. Assim que eu sou o chefe do GER. E o que é o GER? Conte um pouquinho para os nossos telespectadores o que é o GER, o que ele faz exatamente, como é o trabalho de vocês. O GER é o Grupo Especial de Reação da Polícia Civil, é um grupo de elite da polícia que lida com as situações mais difíceis, onde a polícia regular não consegue resolver. Então, o decreto que o senhor governador determinou que as funções do GER incluem o resgate de refém, o terrorismo, a bomba, lidar com explosivos e toda operação de alto risco, onde exige um maior treinamento, exige armas melhores, existe policiais mais preparados para lidar com uma situação mais difícil. E como é feito esse treinamento? Eu soube até que vocês fizeram também toda a segurança na Olimpíada, não foi isso? Como é feito esse treinamento aqui, lá fora? Como é, Fábio? Nós estamos em constante treinamento dentro do GER. Então, existem diversos órgãos de segurança pública que acabam nos apoiando. Nós tivemos nas Olimpíadas, no Comando de Operações Especiais do Exército, em Goiás, onde o GER logrou êxito em ficar em primeiro lugar entre todos os grupos especiais do Brasil. E nossos atiradores ficaram em primeiro lugar. Então, nós tomamos conta da parte de atiradores e do grupo tático dentro do estádio onde foram feitos os jogos dentro de São Paulo, o Itaquerão.
E lá nos Estados Unidos, inclusive, eles apreciam tanto o trabalho de vocês que até pediram para você fazer um treinamento por lá, é isso? Para eles, um treinamento para eles especificamente. Nós procuramos estar sempre viajando para nos aperfeiçoarmos da melhor maneira possível, de estar sempre vendo o que tem de melhor em equipamento fora para trazer para a realidade do Brasil. Mas realmente a gente tem muito mais experiências que os policiais americanos, devido à grande violência que existe no Brasil. Então eles acabam perguntando para a gente como é o nosso dia a dia e acabam se interessando e pedindo para a gente passar um pouco da nossa experiência para eles. Você falou em terrorismo, né? Não é algo comum aqui no Brasil. A gente não tem esse contato com o terrorismo que a gente vê muito nos filmes, que a gente vê muito nos noticiários internacionais. Qual é a preocupação com o terrorismo especificamente aqui no Brasil? Como é feita essa preparação e esse trabalho de vocês? Graças a Deus nós não temos um histórico de terrorismo no Brasil mesmo. Mas a gente tem que estar preparado para isso. E por conta da Copa do Mundo, que o Gera atuou de frente nos jogos aqui e nas Olimpíadas, a preocupação estava muito grande com relação a qualquer coisa acontecer aqui na época das Olimpíadas ou da Copa do Mundo no Brasil. Então a gente teve um preparo especial, veio alguns agentes do FBI que deram alguns cursos para nós aqui, do Departamento de Justiça americano, e teve um curso que foi feito sobre bombas de destruição em massa, que aqui no Brasil a gente não tem nenhum segmento que a gente poderia seguir para poder atuar numa situação dessa, e nós tivemos que viajar para Colorado, onde foi feito um treinamento lá lidando só com esse tipo de explosivo. Fábio, dizem que essas organizações criminosas, como o PCC, Comando Vermelho, são tão bem preparadas quanto os terroristas. Isso é verdade? Isso procede, na sua opinião? Não, eu não acredito. Eu acho que hoje eles têm uma certa organização. Eles têm uma facilidade em compra de armamento, a nossa fronteira é muito grande, nossos vizinhos são muito difíceis, os maiores produtores de cocaína são os nossos vizinhos. Então é muito difícil conter a entrada de armamento para dentro do Brasil. Então eles têm uma certa organização, mas eu acho que não chega nem perto do que hoje os terroristas fazem pelo mundo. Pelo que você falou então, o principal problema é o tráfico de armas. É isso? Sim, eu acho que o tráfico de armas e o tráfico de drogas são os principais problemas que nós enfrentamos hoje no Brasil. Há cerca de 10, 12 anos atrás, em São Paulo, era impossível você apreender um fuzil ou era muito difícil. Hoje, em qualquer apreensão grande de traficantes ou de ladrões de carro forte, de caixa eletrônico, sempre há uso de fuzil e hoje bastante. Você fez um reality show, né, falando sobre o dia a dia da polícia. Você é considerado um homem em linha de frente, Fábio? Eu sou linha de frente, gosto de ser. Eu sou geralmente o primeiro a entrar quando existe um lugar a ser adentrado aí pra gente, porque eu tenho meus comandados que estão comigo. Então eu preciso mostrar para eles que eu sou o primeiro, que eu cobro deles eu tenho que fazer. E o chamado fogo amigo, você tem receio desse fogo amigo que pode se encontrar junto aos seus? Se tiver dentro do Gera, eu não tenho o mínimo medo, eu confio nos meus policiais, eu conheço eles, nós treinamos muito junto, eu não tenho esse medo. Mas quando há outras pessoas envolvidas, a gente não sabe o que a pessoa vai fazer na hora de estresse máximo e pode cometer uma besteira assim. Será que você pode contar alguma situação de risco que você já tenha passado? O maior susto que você já teve no seu trabalho? No meu trabalho em 30 anos foram muitos. Eu já, graças a Deus, eu nunca fui baleado, mas muitas vezes já tiraram em mim, já vi passar muito próximo de mim. Sexta-feira mesmo, nós tivemos uma operação na cidade de Aguaí, onde nós fomos recebidos a bala pelos meliantes. Eles estavam em cerca de 20 a 25 e teve uma troca de tiro intensa. Então é um tipo de susto, mas o pior acontece quando eu estou sozinho. Eu indo para a praia outro dia, passei por um lugar onde o pessoal estava explodindo caixa eletrônica, eu estava com toda a minha família. Aí sim foi um susto grande, principalmente para os meus filhos. E como é que você agiu nessa situação? Eu tirei a minha família da situação de perigo e tentei enfrentar eles de alguma maneira
E, graças a Deus, para mim ou para eles se dirigiram ao litoral norte, não ao litoral sul, como era de costume para eles. Eu fiquei escondido no mato. Eu estava preparado, sempre levo meu equipamento todo aonde eu estou. E sozinho? Então, você agiu sozinho? eu estava sozinho. Mas eu não podia deixar, mesmo que com a minha família aqui, que outras pessoas passassem perigo ali. Que situações, não? Sim. Puxa vida, essas são apavorantes. Agora, esse seu perfil, quando te chamam, né, do xerife de Maresias, quando te chamam do cara linha de frente, aquele professor de jiu-jitsu, enfim, essa exposição toda, até no reality show, por exemplo, essa exposição toda não é prejudicial, Fábio? Eu, na verdade, aceito fazer os programas para passar uma boa imagem da polícia. Eu estou cansado de ver só falando em mal da polícia. Né? Eu acho que isso é um erro que todos vão pagar por esse erro. Porque quanto mais a polícia for enfraquecida, mais os bandidos vão ser fortalecidos. A história do xerife de Maresias é uma brincadeira dos meus amigos, eu frequento lá há muito tempo. E realmente eu cacei todos os ladrões que invadiam as casas lá. Eu fui atrás de todos os ladrões para tentar deixar um lugar mais tranquilo. Eu trabalhei lá durante um ano no litoral e foi isso, por isso o apelido. E essa região, quer dizer, ela tem mais segurança hoje do que há alguns anos atrás. Isso em função do xerife de Maresias. Sem dúvida, não só por minha causa, mas por outros policiais excelentes que trabalham lá. O delegado-chefe lá é muito bom, o chefe dos investigadores é um cara muito bom, que tem muita informação. Ele me ajuda muito quando eu necessito de informação para ir lá e poder fazer meu trabalho. Numa situação, num desses programas, você chamou um bandido de maldito. Por quê, Fábio? Porque, às vezes, a gente acaba se envolvendo. Quando a gente tem filho e a situação é uma situação com criança, eu acho que pega mais na gente, toca mais na gente. E ele tinha agredido um menino de 12 anos para tentar que a família falasse onde estava o cofre. Eu não aceito isso. Covardia com uma criança, com um idoso, é o tipo da coisa que eu não aceito. Eu estou na polícia para ser justo, então eu não vou aceitar esse tipo de injustiça. Quem é mais, se eu posso colocar assim, quem é o maldito, na sua opinião? É um bandido como esse que judia de uma criança ou um político que tem casos de desvio de verba pública e casos recorrentes? Quem é o maldito, na sua opinião? Eu acho que os dois, cada um na sua parte. Eu acho que o político que faz isso, ele lesa centenas de pessoas. Eu acho que está na hora de mudar. O Brasil está numa fase que parece que agora vai haver mudança. Eu acredito, tenho que acreditar no Brasil. Eu sou muito patriota, mas realmente está difícil de acreditar com toda a bandalheira que a gente tem visto aí. Então, para mim, os dois são malditos. Você teve influência do seu avô, que foi delegado? Como foi essa história? Conta um pouco pra gente. Com quantos anos você já começou a pensar em trabalhar com o que você trabalha hoje? Na verdade, eu não conheci meu avô. Eu só ouvia histórias sobre ele. Eu não conheci ele, mas o meu vizinho foi delegado-geral de São Paulo, na época da repressão. E eu acompanhava muito a vida dele. Ele tinha um filho com síndrome de Down e ele era muito próximo da gente. Então, a gente cresceu com eles. Eu cresci vendo a polícia na época da repressão e ele foi diretor do DOPS, diretor do Detran e delegado-geral de polícia. Então, eu tive muita convivência e aquilo me chamava atenção. Sempre que a gente precisava de alguma coisa na minha casa, vinha dezenas de viatura e sirene, metralhadoras, e aquilo é uma parada que eu gostava. Foi uma influência muito forte. Foi uma influência, com certeza. Quer dizer, está no seu DNA, como é o caso do seu avô, e essa influência veio do vizinho que você admirava tanto. Exatamente. Você tem uma posição e você tem um jeito de ser uma pessoa bem autoconfiante. Isso facilita o seu trabalho? Com certeza, com certeza. Eu sou bom no que eu faço, eu gosto do que eu faço. Eu acho que para você ser bom na sua profissão, você tem que gostar muito. Eu gosto muito de ser policial. Agora, isso não aflora um pouco também os seus medos? De uma outra forma? Não. Quais são os seus medos? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Sou temente a Deus. E a morte não te assusta? Todo mundo vai morrer, você fica com medo de morrer. Eu tenho que ser cauteloso, mas medo eu não posso ter. O que te perturba? O que te deixa extremamente irritado, já que o medo não faz parte do seu cotidiano? A violência com criança.
Violência com criança me deixa muito irritado. Vamos para um rápido intervalo. Você sabe que o cartão de visita tem apoio da Dentifix Implantes, Portal R7 e cartãodevisita.com.br. Voltamos daqui a pouquinho com o Fábio Bop. Até já. Estamos de volta com este programa. O comandante do Grupo Especial de Reação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Fábio Bop. Fábio, eu falei no bloco anterior que você tem um jeito marrento e uma postura destemida. Mas eu ouvi a dona Maria Elvira dizendo que você sempre teve um grande senso de justiça. Esse respeito pelo próximo é uma constante no seu dia a dia? Sempre foi, sempre foi. Acho que desde criança eu nunca fui aquele cara que... Eu, apesar de ser bagunceiro, mas eu não era aquele cara que fazia bullying com os outros e nem deixava que fizesse. Então eu acabava tendo bons amigos, tenho muito bons amigos. Acho que já vem do meu... de justiça começou na escola, então? Com certeza, com certeza. Você tem 3 filhos? Sim. Qual a idade deles? 4, 10 e 13. Qual é a sua relação com a família? Como você lida com os seus filhos? Quais os ensinamentos mais importantes para ele? Qual o jeito para eles? E qual o jeito que um pai deve lidar com o filho hoje em dia? Que tudo tem tecnologia envolvida, não é? iPad, iPhone, televisão, videogame. E aí, como é que ele lidar com o jovem, com a criança hoje em dia? Eu sou apaixonado pela minha família. E trouxe isso com meu pai, né? A gente sempre foi uma família muito unida, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E, infelizmente, eles sofrem um pouco porque eu sou muito mais cauteloso, talvez, que os outros pais, por eu estar próximo da violência. Então, eu seguro um pouco meus filhos, eu não deixo eles terem certos tipos de atitudes que seriam normal para a idade deles. Eu controlo um pouco a parte de rede social, de Facebook, de Instagram, essas coisas, até para eles não se exporem demais. Eu acho que é uma exposição desnecessária. Eu tento passar isso para eles. Eu não tenho nada disso, eu não uso esse tipo de rede social e tento passar um pouco para eles, mas hoje é quase impossível, porque senão eles ficam fora do rol de amizade deles, né? Mas eu sou bem cauteloso e tento explicar. Balancear isso, não? Muito, é muito difícil, mas eu tento explicar para eles. Eu digo que é melhor eles chorarem do que eu, porque eles vão chorar por uma besteira. Se eu chorar, vai ser alguma coisa grave que aconteceu. Você procura prender esses bandidos. Agora, por outro lado, seu pai tentava recuperá-los. Como é isso para você? No começo foi um pouco difícil, né? Eu falava, pô, pai, mas eu prendo eles e você quer soltá-los, você quer resgatá-los, né? E meu pai falava para mim que se ele conseguisse de uma pessoa só, já ia ser um sucesso para ele. Meu pai era muito ligado à igreja e ele era temerário para os padres irem rezar na época do Carandiru. Meu pai era ministro da Eucaristia e ele ia lá e rezava a missa no pavilhão mais perigoso, que era o pavilhão 8 na época. E eu acompanhava isso e às vezes a gente tinha alguns debates com relação a isso, mas nada demais. Eu entendi o lado do meu pai. Meu pai era uma pessoa muito bacana, muito boa e ele queria tentar tirar, se ele salvasse uma pessoa, para ele já ia ser uma grande coisa. A maior lição que seu pai te deixou? Honestidade. É difícil falar do seu pai? Percebo que você segura um pouco. É uma pessoa que te incentivou durante... Incentivou na a vida, sua carreira? não diretamente na minha carreira. Fico um pouco assustado, talvez, quando eu falei para ele que queria entrar na polícia, mas ele nunca me brecou. Ele falou, eu não vou parar seu sonho para depois lá na frente você vir dizer que eu boicotei o seu sonho, entendeu? Como eu falei neste bloco sobre família, eu sei que há uma cicatriz familiar que machuca não só você, mas também a dona Maria Elvira, a Betina, os seus filhos. A luta do seu irmão Itamar mudou em que a sua vida? Aliás, explica um pouquinho para o nosso telespectador o que aconteceu, Fábio. Mudou completamente a nossa vida, né? A gente, até então, a gente tinha aquela família certinha, onde a gente não via as coisas, as tragédias da vida acontecerem de repente. Meus avós morreram muito, muito tarde, eles morreram com bastante idade. Minha avó chegou a viver 104 anos. Então, a gente não tinha tido esse tipo de tragédia na nossa vida até então. E, de repente, aconteceu com meu irmão. Ele tinha 40 anos, ele teve um infarte. Nunca tinha tido nenhum tipo de problema
E desse infarte faltou uma oxigenação no cérebro e ele se encontra em estado de coma há 13 anos. Puxa vida, que Então, situação. Mudou completamente a nossa vida. Ele mora com a gente, eu moro hoje com ele, com a minha mãe, com a minha família inteira, né? Meus filhos, minha esposa, nós vivemos todos juntos para dar um suporte para minha mãe, para poder aguentar a barra que é ter ele ali há 13 anos em coma, com toda a estrutura que ele necessita para manter ele vivo. Quer dizer, o seu dia a dia, que é tão perigoso, que exige tanto de você, não te causa medo, mas a emoção maior vem da família. Eu percebo que quando você fala do seu pai, quando você fala da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, da sua mãe, do seu irmão Itamar, que ainda se encontra em estado de coma, isso mexe profundamente com você, não? Sem dúvida, sem dúvida. A família é o pilar, a família é a estrutura. É que de repente sobrou para mim ser a estrutura da família. Meu pai faleceu, meu irmão teve esse problema e eu passei a ser a estrutura da família, ter que cuidar de tudo e de todos. E talvez seja isso que acabe revoltando você quando falam mal de um policial, por exemplo, Fábio? Um policial pode ser, sim, focado na família, ele pode realizar várias funções, mas se ele for criticado por ser policial, isso acaba te afetando? Eu não aceito isso, porque eu estou há 30 anos na polícia, eu conheci muita gente boa na polícia, muita gente que deixa a família dele em casa disposto a não voltar para casa para salvar a vida de uma pessoa. Então eu não aceito a pessoa não falar mal da polícia, não gostar. Existem pessoas ruins em todos os segmentos, e não só na polícia, mas a polícia é massacrada, todo o tempo a polícia é massacrada. Eu não aceito isso. Eu não aceito, eu não sou corrupto, nunca fui, nunca vou ser. E conheço centenas de policiais que se dedicam dia e noite, abandonam a família para estar lá e não são reconhecidos. Nós não somos reconhecidos no Brasil. Eu gostaria que você enviasse uma mensagem para essas pessoas, para esses policiais, para essas policiais que estão todos os dias batalhando pela segurança nesse país. Que acreditem que pode mudar. Acredite que um dia nós vamos ser considerados heróis. E você acredita? Acredito, senão eu tinha que largar, né? Se eu não acreditasse, eu largava. Eu sei que isso é emocionante e vou até aproveitar essa sua emoção para pedir para você entregar o seu cartão de visita. Uma forma de homenagear alguém. Homenagear meu pai. Qual o nome dele, Fábio? Itamar. Este foi Fábio Bopp, chefe do Grupo Especial de Reação da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Record News, informação para você crescer.